Olá, boa noite. Me chamo Thaís e a minha história começa na cidade de Ouro Preto, Minas Gerais, quando eu nem tinha nascido ainda. Na verdade, aconteceu com a minha mãe. Ela era menina ainda quando aconteceu. A minha bisavó chamava-se Vitória e era africana, praticante de magia negra, e dizia os mais velhos da época que ela se transformava em bicho. Ela sabia vários rituais para se transformar em porco, mula e até mesmo lobisomem. Numa noite, quando meu avô ia pôr a minha tia para dormir, que também se chamava Vitória, em homenagem à minha bisavó, o berço, que era de molas, começou a tremer e a chacoalhar. O meu avô, assustado, tirou a minha tia do berço, mas o tremor continuou descontrolado. Todos ficaram muito assustados, sem saber explicar aquilo. E naquela noite, ninguém conseguiu dormir, pois ouvia-se uivos do lado de fora da casa e passos pesados rodeando a mesma. Na manhã do dia seguinte, um amigo da família trouxe a notícia que a minha bisavó havia falecido. No exato momento em que o berço começou a tremer e a livosia foi ouvida lá fora. A outra história aconteceu comigo, no tempo em que eu fui morar com meu pai. Ele também é meio simpatizante de magia. E foi um ano muito ruim para mim e para minha irmã, pois nós estávamos afastadas de nossa mãe. Certa noite de lua cheia, eu estava sozinha na casa e o meu pai estava trabalhando. E a minha irmã estava na rua conversando com seus amigos. E eu estava assistindo TV sem conseguir ficar quieta. Houve um momento em que eu me levantei e fiquei olhando a sala. Mas de repente, eu vi através da cortina um par de olhos vermelhos ali pela janela do lado de fora da casa, me encarando. E aquilo não era humano. Além dos olhos, eu vi aquela silhueta negra e aquela coisa bufava enquanto olhava do lado de fora através da janela. O meu corpo ficou todo dormente e eu só consegui sentar e olhar para o chão morta de medo. Depois de um tempo, eu tomei coragem e vasculhei lá fora com uma faca na mão, pensando que talvez alguém tivesse entrado na casa. Porém, tudo estava trancado. E foi aí que eu fiquei bem mais apavorada. Eu contei aos vizinhos e eles vieram comigo, vasculharam a casa e não acharam nada. Porém, também não duvidaram de mim. Algum tempo depois, a minha irmã contou que havia visto diversas vezes uma sombra que percorria em volta da casa, batendo nas portas pelo lado de fora e dando volta no corredor. Ela havia chorado muito em uma noite em que aquilo ficou lá fora uivando e eu a mandei ir dormir sozinha. Achei que era mentira dela, pois os cachorros da vizinhança gostam de ficar uivando. Mas depois do que eu vi, eu nunca mais duvidei dela. Outro fato ocorreu em outra noite quando estávamos sozinhas em casa vendo TV. Ela foi para a cozinha fazer pipoca, para nós comermos, assistindo a novela Rebelde que começava às 9 da noite. E logo depois, a minha irmã voltou pálida, falando que quando abriu a porta dos fundos para colocar o lixo lá fora, ela viu um ser negro de chifres ali parado no quintal. Eu pedi para ela me esperar na sala enquanto eu ia lá ver. Porém, eu me arrependo disso até hoje, pois quando cheguei no quintal, procurei e não achei nada. Mas quando já ia voltar para dentro, escutei uma risadinha vindo de cima do pé de manga. E
Quando olhei para cima, eu vi a coisa mais assustadora que eu já havia visto em toda a minha vida. Pois ali, em cima do pé de manga, estava aquela coisa que era bem mais horrenda do que eu havia pensado. O bicho tinha 2 chifres negros, pele vermelha, olhos negros, dentes canino e rabo. Aquilo deveria ter por volta de 1,70 m. Então, ele pulou lá de cima e veio correndo na minha direção. Eu fiquei paralisada e só gritava. E a minha irmã lá dentro só chorava. A coisa pegou a minha perna e ia me arrastando para o fundo escuro do quintal, que é muito grande. E daí eu desmaiei. E quando acordei no outro dia, a minha irmã disse que os vizinhos invadiram a casa assim que escutaram os meus gritos. E um deles, como é pastor, começou a orar, mas aquela coisa não estava mais lá. Agora era eu que exalava um fedor de coisa podre. Então eu comecei a gritar e a xingar todos ali, como se estivesse possuída. E depois que o pastor fez uma oração, eu apaguei e ele disse que o mal que estava ali havia se apossado de mim. Mas agora tudo já havia voltado ao normal. Meses depois, nos mudamos daquela casa. Porém, coisas sobrenaturais ainda acontecem comigo e com a minha irmã. Eu acho que não é a casa, e sim uma maldição por conta dos nossos antepassados. Boa noite. Essa é uma história que aconteceu com a minha mãe, na cidade de Barbacena, Minas Gerais. Com 27 anos de idade, ela não tinha para onde ir, pois ela tinha acabado de brigar com o namorado violento dela e tinha abandonado ele. E a única companhia que ela tinha era a minha irmã, que na época tinha 9 anos de idade. Ela não tinha ninguém para ajudá-la, e o único lugar que ela lembrou que poderia ir era uma velha casa abandonada, não muito longe de onde ela morava. A casa ainda estava em boas condições, pelo menos o suficiente para ela passar algumas noites até arranjar um lugar para ir. Ela já estava lá há 4 dias, sem nada de estranho ter acontecido. Porém, na noite do 4º dia, ela estava dormindo em um dos quartos, quando acordou de repente com um homem todo vestido de preto e com o símbolo de uma cruz invertida cravado na testa. E ele estava do lado do sofá onde ela estava dormindo. E ela falou que o rosto da entidade não era nítido, e não dava para ver os olhos, nariz ou boca, e somente dava para ver aquela cruz invertida na testa dele. Ele estava lá em pé parado, e então começou a levantar o braço, apontando para ela. Ela tentou gritar, mas não conseguia, pois ela estava paralisada. E então só conseguia mexer os olhos. Aquela entidade começou a flutuar para trás, um pouco acima do chão, e assim indo na direção da porta. E o corpo da minha mãe começou a ir junto, como se o homem estivesse arrastando ela, porém sem encostar nela. Ela percebeu que ele estava querendo levá-la para a escada. E ela estava tão assustada que sentiu que se ele conseguisse arrastá-la até o andar de baixo, com certeza ela seria encontrada morta no dia seguinte. Ela tentava se mexer, mas não conseguia. E quando eles estavam no topo da escada,
Ela pensou na filha dela, a minha irmã, e pensou que ela ficaria sozinha lá. E então a minha mãe entrou em pânico e finalmente conseguiu se mexer. E então ela desabou no chão, se levantou e saiu correndo para o quarto da filha. Bateu a porta e a trancou. A entidade não foi atrás dela. Então ela se deitou junto à minha irmã e ficou abraçada com ela até ambas dormirem. Na manhã seguinte, ela acordou e pensou que tudo havia passado de um sonho. Porém, quando viu que estava no quarto da filha dela, ela percebeu que tudo aquilo foi real. Ela acordou a minha irmã, juntou as poucas coisas que tinham e foram correndo para uma igreja que elas iam às vezes. E ali ela pediu para um padre abençoá-las. Claro que ela não contou o que tinha acontecido para o padre, ou senão ele acharia que ela era louca. Esse padre acabou arranjando um lugar para elas ficarem até a minha mãe conseguir dar um jeito na vida dela. E aquela foi a primeira e única vez que alguma coisa do sobrenatural aconteceu na vida dela. Boa noite.